Então, gente, deu um probleminha aqui, né? Tela azul. Continuando sobre os aquíferos. Nós temos que, então, falei aqui, né, do aquífero Guarani, apesar de estar aqui aparentemente como sendo maior, mas ele não é o maior em quantidade de água. O aquífero Alter do Chão, ele é o maior do Brasil, o maior do mundo, ele tem um dobro da capacidade do aquífero Guarani, né? E olha só, para vocês terem uma ideia, aqui nós temos o mapa de Goiás, Minas Gerais, São Paulo, né? E nós vemos aqui, ó, o aquífero Guarani aqui embaixo, que ele está a mais de 1.000 metros de profundidade, e na região de São Paulo nós temos o aquífero Bauru. É um aquífero que está em cima do aquífero Guarani. É um aquífero menor, um pequeno. Ele alimenta algumas cidades do interior de São Paulo, como, por exemplo, a região de Bauru. E estudos já demonstram que esses aquíferos estão sendo contaminados, né? Por quê? Porque aqui nós temos aqui, ó, eles estão sendo contaminados por causa de infiltração de descargas de poluentes do esgoto doméstico, poluentes de postos de gasolina, no solo, vai junto com a água e contamina o aquífero. Aí, então, esses aquíferos, né, todos os aquíferos, eles precisam de uma área de recarga. O que é essa área de recarga? É a área que vai chover, a água vai penetrar no solo e voltar e alimentar esse aquífero, né? Agora, quando você tem ambientes impermeabilizados, quem são esses ambientes impermeabilizados? São as cidades, os asfaltos, né, as construções. Ela cada vez mais impossibilita essa impermeabilização, essa infiltração, essa recarga do aquífero, tá certo? 2% da chuva é absorvida pelo aquífero, somente 2% da chuva é que é absorvida pelo aquífero. Aqui os principais aquíferos para abastecimento urbano. Então, a gente vê que muitas cidades têm a sua água, né, doméstica, de uso doméstico, que vem dos aquíferos. Então, os aquíferos estão alimentando cidades, né, e toda essa cidade, então, vem da água subterrânea. Então, pode chegar um ponto que esse aquífero seque, ou seja contaminado por algum desses produtos que eu falei para você. Aí aqui tem um mapa mostrando um estudo de alguns aquíferos, aqui não são todos, tá bom? Alguns aqui são porosos, alguns aqui são fraturados, e outros são cársticos, que é aquele das cavernas, né? Aqui nós temos o abastecimento urbano de água no Brasil, né? Aqui, ó, superficial, a grande maioria é superficial, ó. Tá vendo aqui, ó? No Nordeste a maioria é superficial, no Sudeste a maioria é superficial. No Sul, a maior parte das cidades, ele é subterrâneo, ó, abastecimento subterrâneo. No Sudeste está em segundo lugar, né? E no Nordeste, segundo lugar, é também subterrâneo. No Norte, grande parte é subterrâneo, não é superficial, que é muito aflorado, né? O aquífero da região norte é muito aflorado, então é fácil cavar um poço e abastecer. Aqui nós temos, né, a avaliação dos mananciais, né, e a necessidade ou não de ampliação do sistema. Aí aqui nós temos que quem mais precisa uma ampliação de sistemas de abastecimento de água é a região Nordeste, mas a região Sudeste também precisa de uma nova ampliação no sistema, né? E quem precisa de um novo manancial, completamente novo, né? Investimentos, novo manancial quer dizer o quê? Investimento em novos mananciais implicam necessariamente investimentos em novos sistemas de produção. Então, aquele dali que você viu, ó, aquela crise que deu em São Paulo, do Cantareira, né? Então, ali eu preciso de um novo sistema de abastecimento da cidade.
Então, aqui nós temos o número de cidades que precisam de um novo manancial para abastecer a cidade. Aqui nós temos os aquíferos, que eles são chamados de poços jorrantes. Eles têm uma grande quantidade de água, a quantidade de água é tão grande que você não consegue fechar esse poço. Então, ele jorra água de cima para baixo. Se você fechar o poço, ele é como se fosse detonando por baixo da terra, entendeu? Então, ele não tem... então, eles ficam jorrando, e aí, se não houver um aproveitamento, essa água toda é perdida. Aqui nós temos a área de infiltração, né? E uma região aqui, ó, que essa área aqui, ó, tem uma vegetação, eu tenho um rio, e esse rio, quem está abastecendo esse rio é o solo. Lembra que tem mais água no solo do que nos rios? Aí o solo está abastecendo o rio. Tá? Espera só um minuto. Gente, calma aí. A água está abastecendo o rio. Ou o solo está abastecendo o rio, né? E aqui nós temos que aqui, ó, essa região que tem uma vegetação menos frondosa, e quem está abastecendo o solo é o rio. Observe bem, aqui quem está abastecendo o rio é o solo, e aqui quem está abastecendo o solo é o rio. Então, a gente já sabe, tem mais água no solo do que nos rios. É importante, então, preservar essa água dos lençóis freáticos, dos aquíferos, a própria água que está depositada no solo. E aqui nós temos a questão da pluma de poluição, que são esses dejetos de águas de esgoto, ou vazamentos de esgoto, ou da água de lagoa, da própria lagoa de tratamento de esgoto, de lixões, né, ou da indústria, que entram dentro do solo e que vai contaminar o lençol freático. Aqui, ó, mostra o posto de gasolina, também contaminando o lençol freático. Aqui, a fossa numa zona rural, contaminando um poço de água potável, né? E aqui, a contaminação por pesticida. Nós temos aqui esse trabalho científico aqui de contaminação de águas subterrâneas por pesticidas. E aqui é de Araraquara, né? Aqui é outro artigo científico também sobre falta de saneamento básico e as águas subterrâneas em aquífero freático. Então, aqui também mostrando a questão da contaminação da água, né? Que abastece uma região de uma cidade. Aqui nós temos estimativas de contaminação de águas subterrâneas e superficiais por agrotóxicos em região sucracoleira de Santa Rita, na Paraíba. Ai, peraí. Ai, desculpa, gente. Contaminação do aquífero por hidrocarboneto. O que são hidrocarbonetos? É produto de posto de combustível, né? Estudo do caso de Vila Tupi, em Porto Velho, em Rondônia. E aqui mostrando sobre a quantidade de tempo que uma área de recarga abastece a área de descarga. Então, recarga é o quê? A região vegetada. E a área de descarga é o quê? São os rios. Então, aqui, ó, eu posso demorar dias para recarregar o rio, eu posso demorar anos, eu posso demorar séculos, eu posso demorar milênios. Então, esse cuidado da água do solo é muito importante, gente. Aqui nós mostramos os problemas que estão acontecendo no Brasil e no mundo, né? O sistema Cantareira chega ao menor nível desde a crise hídrica de 2015, essa reportagem em 2020, ou seja, aquela crise
que você viu em São Paulo acontecendo, ela está se tornando cada vez mais frequente, né? Ele está cada vez na iminência de entrar em colapso novamente. Então, daí a necessidade de um novo sistema de novo sistema de implantação para abastecimento de água. Crise hídrica em São Paulo já gerou mais de 50 ações e inquéritos no Ministério Público, né? A falta de transparência da promotoria, então, quer dizer, causa uma instabilidade jurídica, né? Fica uma cidade como Itu, por exemplo, com 1 ano de racionamento de água. Você já imaginou 1 ano de racionamento de água? A crise da água elevou a inflação em São Paulo em até 10% no primeiro semestre. Essa reportagem aqui é de 2015. Ou seja, a crise da água, ela não se traduz somente na falta de água que você vai ter na sua casa. Inflação, você vai ter mais inflação, você vai ter mais problemas com a indústria, porque a indústria vai precisar se readequar para consumir menos água, para aproveitar melhor sua água, né? Aqui, ó, não só no São Paulo, mas o Rio de Janeiro vive a sua pior crise hídrica. Essa reportagem aqui também, 2015, foi quando também foi, e São Paulo tentou pegar um pouco dessa água do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro para São Paulo. Goiás também sofreu, né? Goiás assina decreto de alerta para a falta de água na Grande Goiânia, isso aqui foi em 2019, né? A gente então vê esses problemas de abastecimento de água. O governo decreta situação de emergência hídrica para evitar desabastecimento em cidades e estados, né? De Goiás. Esse aqui foi de 2020, tá vendo? 2015, Goiás aqui, ó. 2019, 2020, continua com problema, né? Em quais países e regiões a água já é um recurso em falta? Então, 2,6 bilhões de pessoas vivem em situação de estresse hídrico extremamente alto no mundo. E aqui as técnicas de manejo da água, como você torna a água um produto, vamos dizer, mais bem utilizado. Aqui nós temos a questão da água subterrânea. Alguém já ouviu falar da água subterrânea? Aqui é um sensor que ele verifica a quantidade de água que tem no solo. Aí esse sensor, ele pode, então, emitir um sinal para o sistema de irrigação, e esse sistema de irrigação, então, vai despejar a água abaixo do solo, tá certo? Aqui é a questão da irrigação por gotejamento. Então, só pinga a quantidade de água suficiente para aquele tipo de cultura, aquele tipo de planta, naquele de tanto e tantos centímetros. Aqui nós temos o plantio no plástico, que você usa o plástico para como se fosse impermeabilizar o solo, no sentido de impedir que a água desse solo seja evaporada para a superfície. Mas isso tem um problema grande, que é o quê? A quantidade de lixo que é gerado. Aqui você pode ver, uma foto aérea da cidade de Alméria, na Espanha, vista do espaço, tá vendo? Alméria é essa região aqui, ó. E tem muito negócio branco aqui, não é, gente? Que diabo é isso, hein? Esse negócio branco aqui é o quê? Essa região de Alméria aqui, ó. Você vê aqui que aqui é vegetação, né? Montanhas, tem umas nuvenzinhas, aqui é o mar, aí montanhas. E esse negócio branco, o que é? Vamos ver o que é. Olha só como é, gente. Tem uns quadradinhos, ó. Chegou o satélite mais próximo, ó. Tem uns quadradinhos aqui, ó. E é tudo branco. Nossa Senhora, o que é isso? Olha, gente, o que é isso aqui? Container? O que é isso aqui em Alméria? Isso é o quê? Por favor. Gente, isso aqui são estufas que são vistas do espaço devido à grande quantidade de estufas na região de Alméria. Essa região daqui é a plastificação elevada a 1000, né? Que ele usa o plástico envolvendo aqui essas estufas, e as condições climáticas para trabalhar nesse lugar são horríveis, porque a temperatura aumenta muito. Não sei se vocês já foram lá para as estufas lá do IF,
entra dentro daquela estufa dali, você começa a suar, parece que você está se desidratando. Então, só aquelas pessoas que estão na péssima condição de trabalho, são pessoas que fugiram de outros países por causa de guerra, de fome, etc., se propõem a trabalhar numa região tão inóspita como essa, dentro dessas estufas. E são milhares de estufas, tanto que é que dá para ver do satélite esse branco que essas estufas produzem. Então, a plastificação evita a perda de água, mas também gera um dano ambiental. O plantio direto também é uma forma de manejo do solo, no qual a palhada fica no solo, impedindo, assim, a perda de água por evaporação do solo. Acontece que, para manter essa palhada seca, eles também colocam uma grande quantidade de herbicida, poluindo também o solo. Então, é uma faca de dois gumes, né? Aqui, as curvas de níveis, para que a água percole mais no solo e adentre mais no solo. Aqui é controle de erosão através das paliçadas, né? Que você vai fazer barreiras aqui, olha. Se você ver lá na trilha também tem uma paliçada como essa. Você coloca essas ali, foram feitas naquelas grotas, logo naquela pontezinha, né? Da trilha. Você vai ver uma paliçada que foi feita com bambu e costurada com aquelas estopas. Então, quando a água vem, bate, os sedimentos ficam retidos aqui, e aí cada vez mais vai diminuir a questão da erosão. Recuperação de nascentes, aqui é uma campanha, né, que foi feita para a proteção de nascentes no oeste de Minas Gerais, envolvendo toda a comunidade, né, as crianças e tudo mais, para conscientizar isso aí. Outra forma também que é feita o manejo da água no solo é a questão de barragens subterrâneas. Vocês estão vendo esses caras aqui construindo essas valas aqui, depois ele impermeabiliza essa vala. Então, a água que cai a montante, ela vem, ela bate, então, nessa impermeabilização e fica retida nesse solo. Né? A seleção de espécies mais resistentes ao estresse hídrico é outra questão. E na cidade a gente tem o controle de vazamento e roubo, porque a gente sabe que grande parte uma parte da água tratada, ela é perdida. Eles falam assim como se fosse 30% da água potável é perdida. Ela é perdida por quê? Por causa do vazamento, mas não é só vazamento, é roubo também. Então, as pessoas que fazem ligações clandestinas, elas não têm controle sobre a água, ela já recebe aquela água de graça, certo? Ela já roubou aquela água, então ela não tem nenhum tipo de, vamos dizer, cuidado com essa água. Controle do desperdício de água com relação ao uso da água, né? A questão do reuso da água, você reutilizar a água. Aqui é um exemplo simples sobre a água da máquina de lavar, que uma lavagem de 8 quilos de roupa dá para dar 16 descargas. Aí com isso, você pode fazer um sistema alternativo de abastecimento de água da sua casa. Você pode usar uma casa com dois tipos de caixa d'água, uma caixa d'água de reuso e outra caixa d'água de água limpa mesmo, que você iria usar na cozinha ou então para tomar banho, mas na descarga poderia ser uma água de reuso, né? Controle da poluição também, né? Você viu que a poluição também, ela danifica os corpos hídricos para o abastecimento humano. E aqui uma poluição que é chamada de eutrofização, né? Quando o nível de poluição estão muito alto, eles têm, por exemplo, esgoto doméstico, ou de alguma fábrica alimentícia, ela vai ter uma grande quantidade de nitrogênio e fósforo. E esses componentes, eles vão favorecer a proliferação de algas. Essas algas, elas vão consumir o oxigênio, né? Vão consumir o oxigênio que está na água, e com isso os peixes vão ficar sem oxigênio. Aí os peixes ficam sem oxigênio e vão morrer. Essa poluição excessiva por nitrogênio e fósforo, então, causa essa poluição. Quanto mais
peixe morre, mais então vai ter matéria orgânica para essa alga se alimentar, e a única forma que eu tenho que barrar isso é destruir o controle, o vazamento, né, desses nutrientes que são geralmente de esgoto, né, o nitrogênio e o fósforo. Aqui nós temos outro problema, que é a questão da permeabilidade urbana, né? Aqui na floresta, olha, percola, né? Penetra mais água no solo, no jardim penetra um pouco menos, asfalto poroso menos, asfalto comum não penetra água no solo, né? Aí aqui nós temos uma cidade permeável, né? Que qual a água consegue penetrar, e aqui é uma cidade impermeável, que ela tem uma grande quantidade de asfalto, não tem zona de recarga, então, rapidamente, quando dá as chuvas, os rios transbordam e vai atingir as casas, né? Aqui eu tenho, por exemplo, áreas aqui como se fossem os piscinões. O que são os piscinões no São Paulo? É o local onde é desviado a grande quantidade de água das ruas para esses depósitos, essas piscinas, esses reservatórios. A gente poderia construir, que são as coisas naturais que existem nos rios, às margens dos rios, nós vemos as lagoas, tem sempre lagoas nas margens dos rios, e essas lagoas, elas controlam, então, o nível de vazão do rio. Quando, então, o rio enche demais, ele pode, então, abastecer essas lagoas marginais chamadas, né? Eles abastecem a lagoa e impedem, então, que a cidade sofra alagamento, né? Aqui tem um dado sobre a questão da infiltração do solo, que se for na área de floresta, ele vai penetrar de 80% a 90% de água no solo. Se for numa área residencial, né? Tipo uma região mais periférica, de 30% a 60%. E se for numa área urbana muito asfalto, né? Eu tenho de 0 a 10% de infiltração. Então, onde é que vai os 90%? Vai tudo ser carreado pelas ruas e levadas para os rios, que rapidamente vão transbordar, né? E nós temos a lei da água no Brasil, que temos leis que garantem a proteção da água, como a lei de 97, que é chamada de Lei das Águas, e a Constituição. Então, nós temos uma segurança jurídica em relação ao tratamento da água, precisamos da ação da população para deter vamos dizer, percursos, essa falta de manejo da água. A população tem que atuar nesse sentido. Então, era isso. Muito obrigada.